Sofia Moreira olhava para as caixas de papelão empilhadas na parede da sua sala de estar. Depois de 15 anos de casamento, era isso que restava, caixas de papelão cheias de memórias que já não cabiam na sua vida. Os papéis do divórcio tinham sido assinados na semana passada e, no dia seguinte, ela deixaria a casa no bairro residencial que um dia acreditou que abrigaria o seu felizes para sempre. Mãe, onde eu coloco estes álbuns de fotos? Laura, sua filha de 14 anos, apareceu na porta, com os braços cheios de livros com capa de couro. Pode pôr na caixa escrito o escritório, respondeu Sofia, tentando manter a voz firme. Ela observou enquanto Laura colocava cuidadosamente os álbuns na caixa, notando como os ombros da filha pareciam carregar um peso que nenhuma adolescente deveria suportar. O último ano tinha sido um lento desmoronar. Primeiro, veio a confissão de Daniel sobre o seu caso com uma colega de trabalho, não um erro passional, mas uma relação calculada de 2 anos. Depois, as discussões, a terapia de casal que veio tarde demais, e finalmente, a admissão mútua de que tudo o que tinham construído juntos havia ruído sem possibilidade de conserto. O pai ligou, disse Laura, sem encarar Sofia. Ele queria saber se a gente precisa de ajuda com a mudança amanhã. Sofia reprimiu o impulso de fazer um comentário amargo. Diz para ele que estamos bem. O tio João vem com a caminhonete dele. Ela virou-se, fingindo organizar os itens da cozinha para que Laura não visse o seu rosto. Aos 39 anos, Sofia nunca imaginou recomeçar. Tinha um bom emprego como gerente de um consultório odontológico, mas sempre priorizou a vida doméstica em detrimento da carreira. Agora, essa decisão parecia mais um erro numa longa lista de equívocos. Mais tarde naquela noite, depois de Laura ter ido para a cama, Sofia sentou-se sozinha no chão do seu quarto semi-vazio. Permitiu-se chorar, não por Daniel, nem mesmo pelo casamento, mas pela versão de si mesma que tinha desaparecido em algum ponto do caminho. A mulher que costumava pintar aos fins de semana, que tinha sonhos para além daquela casa, que ria com facilidade e acreditava em possibilidades. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem da sua irmã. Beatriz, tudo pronto para amanhã? Queres que eu chegue mais cedo? Sofia respondeu, tudo certo. Mas uma companhia seria bom. Bia chegou 20 minutos depois com uma garrafa de vinho e 2 taças. Encontrou Sofia sentada de pernas cruzadas no chão do quarto, rodeada por diários antigos. Achei-os a arrumar as coisas, explicou Sofia. De antes de conhecer o Daniel. Bia sentou-se ao seu lado, servindo o vinho. Eras uma grande sonhadora naquela época. O que aconteceu com ela? Perguntou Sofia, folheando páginas cheias de planos e esperanças, inscrições para faculdades de artes, esboços de viagens, textos sobre a vida que tinha imaginado. Ela ainda está aí, disse Bia, entregando-lhe uma taça. Só está soterrada por muita vida. Sofia deu um longo gole. Eu nem sei quem sou sem este lugar, sem ser a esposa do Daniel. É isso que os momentos de ruptura fazem, respondeu Bia. Forçam-te a descobrir. A manhã seguinte trouxe o caos do dia da mudança. João chegou com a sua caminhonete, Bia lidou com os momentos emotivos de Laura e, à tarde, Sofia estava no seu novo apartamento, um modesto T2 alugado mais perto do centro. Não era nada de especial, com paredes beges e armários de cozinha antiquados, mas era limpo, iluminado e, o mais importante, seu. Laura escolheu o quarto maior, começando imediatamente a arrumar as suas coisas com o foco determinado de quem tenta criar normalidade. Sofia observava da porta, notando como a filha posicionava metodicamente cada item, como se a disposição correta pudesse de alguma forma restaurar a ordem nas suas vidas viradas do avesso. Está bom assim, mãe? Perguntou Laura, gesticulando para o quarto. Sei que é mais pequeno que o meu antigo. Está perfeito, assegurou Sofia. Vamos comprar umas prateleiras novas no próximo fim de semana, e talvez pintar, se o senhorio deixar. Quando João e Bia finalmente foram embora, prometendo voltar no dia seguinte com as últimas caixas do depósito, Sofia e Laura pediram uma pizza e sentaram-se no chão da sala de estar vazia. Comeram em silêncio por um tempo, a magnitude da mudança a instalar-se à sua volta. Achas que vamos ficar bem? Perguntou Laura de repente, a sua voz pequena.
Sofia olhou para a filha, esta jovem com o queixo de Daniel e os seus olhos, presa entre a infância e outra coisa, se sentiu uma proteção feroz crescer dentro de si. Sim, disse ela com uma certeza surpreendente. Talvez não de imediato, mas vamos. Naquela noite, depois de Laura adormecer, Sofia sentou-se sozinha junto à janela do apartamento. A vista era diferente ali, sem relvados bem cuidados, mas sim um pequeno parque do outro lado da rua, agora escuro exceto pelos postes de luz espalhados. Abriu o portátil e, quase sem pensar, procurou cursos de extensão numa faculdade local. Os seus dedos pairaram sobre o teclado enquanto percorria as listas: Introdução ao Design Gráfico, Oficina de Escrita Criativa, Empreendedorismo. Há tanto tempo que não se permitia pensar no que queria que a própria questão lhe parecia estranha. A mulher daqueles diários antigos parecia uma estranha, apaixonada, esperançosa, destemida. Sofia não podia voltar a ser aquela pessoa ou muita coisa tinha acontecido. Mas talvez pudesse tornar-se alguém novo, alguém que carregava a sabedoria dos seus erros juntamente com a coragem para tentar de novo. Inscreveu-se numa única disciplina, Introdução ao Marketing Digital, às terças-feiras à noite. Não era um gesto grandioso nem uma reinvenção completa, apenas um pequeno passo para longe da vida que se tinha desfeito. Ao fechar o portátil, Sofia sentiu algo desconhecido agitar-se no seu peito. Não era felicidade exatamente, mas o seu predecessor silencioso e a possibilidade. 3 meses na sua nova vida, Sofia e Laura tinham estabelecido uma espécie de rotina. As manhãs eram uma correria de tigelas de cereais e almoços embalados à pressa, com Sofia a deixar Laura na escola antes de ir para o consultório. As noites eram de trabalhos de casa na mesa da cozinha, jantar no sofá e discussões ocasionais sobre tempo de recreio e horários, coisas normais que por vezes pareciam vitórias na sua vida ainda não normal. A aula de marketing digital de Sofia tornou-se uma âncora inesperada na sua semana. O professor Moraes, um ex-executivo de publicidade com cabelos grisalhos e um entusiasmo contagiante, fazia as 3 horas de aula de terça-feira passarem a voar. Sofia dava por si a tirar notas detalhadas e a fazer os trabalhos opcionais, surpreendendo-se com a rapidez com que absorvia a matéria. Você tem um instinto natural para isto, disse-lhe o professor Moraes depois da aula uma noite, quando ela apresentou uma estratégia de redes sociais para uma padaria fictícia. Já considerou seguir esta carreira profissionalmente? Sofia riu-se. Estou só a tentar acompanhar os miúdos de 20 e poucos anos da turma. A idade não é a vantagem que pensa que é, respondeu ele. A experiência é. Você entende como as pessoas pensam, o que as motiva. Isso é o cerne do marketing. As suas palavras ficaram com ela durante o caminho para casa, uma pequena chama de confiança que não sentia há anos. O apartamento estava a tornar-se gradualmente um lar. Tinham pintado o quarto de Laura de um azul petróleo suave e encontrado uma secretária de segunda mão num bazar. A sala de estar agora tinha um sofá a sério em vez de cadeiras de campismo, e Sofia tinha investido num conjunto de cortinas amarelas alegres que iluminavam o espaço mesmo nos dias mais cinzentos. Daniel via Laura de 15 em 15 dias, e embora esses sábados e domingos deixassem o apartamento estranhamente silencioso, Sofia tinha lentamente deixado de preencher cada momento com tarefas ou trabalho. Às vezes, ela desenhava enquanto tomava café junto à janela, ou encontrava-se com Bia para ir ao cinema, pequenos luxos que se tornavam menos indutores de culpa a cada semana que passava. Numa quarta-feira à noite em abril, Sofia chegou a casa e encontrou Laura sentada à mesa da cozinha com os olhos vermelhos. O que se passa? Perguntou Sofia, pousando imediatamente as suas malas. Laura empurrou o telemóvel pela mesa. No ecrã, havia uma publicação numa rede social que mostrava Daniel com o braço à volta de uma jovem com dentes perfeitos e cabelo com madeixas. A legenda dizia: "E jantar de trabalho com a equipa." "É ela?" perguntou Laura. Sofia observou a foto, sentindo uma dor surda em vez da dor aguda que esperava. "Provavelmente", disse ela baixinho. "Ela parece pouco mais velha que eu", disse Laura, com a voz a falhar. 28, corrigiu Sofia, lembrando-se dos detalhes das discussões do divórcio. "Na verdade, ela é bastante bem-sucedida. Tem um MBA na FGV. "Por que é que não estás zangada?", exigiu Laura.
Ele estragou tudo por causa dela. Sofia sentou-se, escolhendo as suas palavras com cuidado. Eu estive zangada durante muito tempo. Tão zangada que às vezes mal conseguia respirar. Mas estar zangada com ela, só mesmo com o teu pai, não conserta nada. Então fingimos que está tudo bem? Que a nossa família não explodiu. Não, disse Sofia com firmeza. Nós reconhecemos que dói. Falamos sobre isso. Choramos quando precisamos. Mas também continuamos a avançar, porque ficar presa nessa raiva só nos magoa mais a nós. Laura ficou a olhar para ela por um longo momento antes de perguntar: é isso que estás a fazer? A avançar? A pergunta apanhou Sofia de surpresa. Estava? A aula de marketing, o pequeno círculo social que estava a construir, a candidatura de emprego que tinha enviado na semana passada para um cargo de comunicação com pacientes numa clínica maior, eram passos, mas em direção a quê? Estou a tentar, respondeu ela finalmente. Uns dias são melhores que outros. Mais tarde, depois de terem pedido comida chinesa e visto um filme que as distraiu a ambas com sucesso, Sofia ligou para a Bia do seu quarto. A Laura viu uma foto do Daniel com a Camila, explicou ela. A noiva criança? Perguntou Bia secamente. Ela tem 28 anos, Bia. Mesmo assim, um assalto ao berço. Como é que a Laura está a lidar com isso? Melhor do que eu esperava, na verdade. Ela está zangada, mas falou sobre o assunto em vez de se fechar. E como é que tu estás a lidar com isso? Sofia considerou a pergunta. Estranhamente bem. Senti qualquer coisa, mas não foi devastador. Foi mais como ver uma ferida antiga que já está quase sarada. Isso é progresso, disse Bia com aprovação. Por falar em progresso, candidataste-te àquele emprego? Candidatei. Mas não estou a criar muitas esperanças. Devia haver centenas de candidatos com experiência real em marketing. Mas quantos têm 15 anos a gerir relações com pacientes? Isso conta para alguma coisa. Na terça-feira seguinte, Sofia recebeu um e-mail a solicitar uma entrevista para o cargo de comunicação. Leu-o 3 vezes, certificando-se de que não fora enviado por engano, antes de o encaminhar para a Bia com uma série de pontos de exclamação. A entrevista estava marcada para sexta-feira à tarde. Sofia pediu a tarde livre no trabalho, vestiu a blusa nova que comprará para a ocasião e chegou 20 minutos mais cedo. Enquanto estava sentada na recepção dos escritórios administrativos do grupo médico, sentia-se estranhamente calma. O pior que podiam dizer era que não, e mesmo isso não lhe tiraria o facto de terem visto algo na sua candidatura que valia a pena explorar. O painel de entrevista consistia em 3 pessoas, o diretor de RH, o gerente de comunicação que estava de saída e o diretor clínico. Fizeram-lhe perguntas sobre a sua experiência, a sua formação e como lidaria com cenários específicos. Sofia respondeu honestamente, baseando-se nos seus anos no consultório odontológico e nos estudos de caso da aula do professor Moraes. O seu currículo mostra que esteve no mesmo consultório durante quase uma década, observou o diretor de RH. O que a levou a procurar uma mudança agora? Sofia fez uma pausa, considerando quanta informação pessoal partilhar. Circunstâncias da vida fizeram-me reavaliar a minha carreira, disse ela cuidadosamente. Percebi que tinha competências que não estava a utilizar plenamente e queria desafiar-me profissionalmente. O diretor clínico acenou com a cabeça. Esse tipo de autoconsciência é valioso. As pessoas que escolhem ativamente a mudança em vez de esperarem que ela lhes seja imposta tendem a trazer uma energia positiva para novas funções. Quando saiu do prédio, Sofia sentia uma mistura de alívio e orgulho, independentemente do resultado. Tinha se apresentado, exposto as suas capacidades com confiança e permitido-se querer algo mais. Quando chegou a casa, Laura já lá estava, esparramada no sofá com os trabalhos de casa. Como correu? Perguntou ela, levantando os olhos do livro. Melhor do que eu esperava, respondeu Sofia honestamente. Disseram que me davam uma resposta até a próxima quarta-feira. Laura estudou o rosto da mãe. Pareces diferente. Diferente como? Não sei.
Menos, e preocupada, talvez? Sofia sorriu. Talvez esteja mesmo. Naquele fim de semana, enquanto Laura estava com Daniel, Sofia encontrou-se com a sua antiga colega de trabalho, Denise, para um café. Tinham mantido o contato depois da saída de Sofia do consultório, encontrando-se ocasionalmente para pôr a conversa em dia. Então estás mesmo a fazê-lo, disse Denise com admiração depois de ouvir sobre a entrevista. A reinventar-te. Sofia abanou a cabeça. Não a reinventar-me. Apenas, e a continuar. Como se tivesse carregado no pause por muito tempo e agora estou a tentar descobrir como carregar no play outra vez. Bem, seja como for que lhe chames, fica-te bem, respondeu Denise, levantando a sua caneca num brinde. A carregar no play. Sofia bateu com a sua chávena na da amiga, percebendo que os passos em frente que tinha dado, por mais pequenos que fossem, a tinham levado a algum lugar, afinal. Não de volta a quem costumava ser, mas em direção a alguém novo, alguém que estava a começar a sentir-se, surpreendentemente, como ela mesma. A oferta de emprego chegou numa manhã chuvosa de terça-feira. Sofia estava entre pacientes quando o seu telemóvel vibrou com a notificação do e-mail. Entrou na sala de descanso, as mãos a tremer ligeiramente enquanto abria a mensagem. O cargo era seu se o quisesse, com um salário que a fez arregalar os olhos e benefícios que incluíam auxílio educação para a formação contínua. Ligou imediatamente para a Bia. Ofereceram-me um emprego, sussurrou, ciente dos colegas no corredor. Claro que ofereceram, respondeu Bia, parecendo nada surpreendida. Quando é que começas? Daqui a 3 semanas, se eu aceitar. Se. Sofia Moreira, nem te atrevas a demover-te disto. Sofia riu-se. Não vou. Só preciso de tratar da logística. O escritório é no centro, por isso o meu trajeto será mais longo, e terei de arranjar alguma coisa para Laura depois da escola. Detalhes, descartou Bia. Detalhes geríveis. Quando Sofia chegou à casa naquela noite, já estava decidida. Já tinha redigido a sua carta de demissão e feito uma lista de possíveis opções para Laura depois da escola. Quando a sua filha entrou pela porta às 6:30, com a mochila sobre um ombro, Sofia estava à espera com uma pizza para levar. Ocasião especial? Perguntou Laura, de olho na caixa da pizza e na garrafa de cidra com gás na mesa. Conseguiu emprego, anunciou Sofia. O rosto de Laura abriu-se num sorriso genuíno, do tipo que se tornará raro nos últimos meses. Isso é incrível, mãe. Lançou os braços à volta de Sofia num abraço espontâneo. Quando começas? Vais ter o teu próprio escritório? O salário é melhor? Sim, é a última pergunta, e começo daqui a 3 semanas, respondeu Sofia, retribuindo o abraço com o mesmo entusiasmo. Agora vamos poder comprar-te aquele portátil para os trabalhos da escola. Celebraram com pizza, fazendo planos para o fim de semana para comprar roupa nova de trabalho para Sofia. A conversa fluiu facilmente, sem nenhuma da tensão subjacente que se tornará tão comum. Pela primeira vez em meses, Sofia sentiu que estavam a mover-se em direção a algo, não apenas a afastar-se do passado. A transição para o novo emprego correu mais suavemente do que Sofia tinha previsto. Os escritórios do grupo médico ficavam num edifício elegante no centro, com janelas do chão ao teto e um refeitório para funcionários que fazia os seus almoços embalados parecerem desnecessários. A sua função envolvia supervisionar todas as comunicações com os pacientes, desde lembretes de consultas a materiais educativos, e coordenar com o marketing para divulgação na comunidade. A chefe de Sofia, Vivian Costa, era uma mulher enérgica e eficiente na casa dos 50 anos que esperava excelência mas fornecia orientação clara. Sob a sua mentoria, Sofia adaptou-se rapidamente ao ritmo mais acelerado e às responsabilidades mais amplas. Os médicos ficaram impressionados com o lembrete de vacinação revisto que criaste, mencionou Vivian durante a reunião de avaliação da 3ª semana. Particularmente o Dr. Reis. Ele costuma ser o nosso crítico mais duro. Fico feliz que tenha correspondido às expectativas, respondeu Sofia, tomando nota para rever os outros materiais educativos com uma abordagem semelhante. Excedeu às, corrigiu Vivian.
Na verdade, o Dr. Reis sugeriu que te juntasses ao Comitê de Educação do Paciente. Eles reúnem-se mensalmente para discutir materiais para condições complexas. Seria uma boa exposição para ti. Naquela noite, Sofia procurou o Dr. Reis no site do grupo médico, curiosa sobre este o crítico duro que tinha notado o seu trabalho. A sua foto mostrava um homem com a sua idade, de óculos de armação escura e uma expressão séria que não correspondia bem ao calor nos seus olhos. A sua biografia mencionava especializações em instituições de prestígio, publicações em revistas médicas e um interesse especial em melhorar a literacia em saúde entre as populações carentes. A reunião do comitê estava marcada para a quinta-feira seguinte, durante o almoço. Sofia preparou-se exaustivamente, revendo todos os materiais atuais para pacientes e pesquisando as melhores práticas em comunicação de saúde. Quando entrou na sala de conferências, reconheceu vários médicos e administradores que conhecera nas suas primeiras semanas. O Dr. Reis estava sentado na extremidade oposta, a rever notas no seu tablet. Ah, Sofia, bem-vinda, disse o Dr. Pires, o presidente do comitê. Pessoal, esta é a Sofia Moreira, a nossa nova gerente de comunicação com pacientes. Sofia, creio que conhece a maioria das pessoas aqui, exceto talvez o Dr. Reis. O Dr. Reis levantou o olhar, encontrando os seus olhos com um olhar direto. Jaime Reis, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa. Fiquei impressionado com os seus materiais de vacinação. Claros sem serem condescendentes, um equilíbrio difícil de alcançar. Obrigada, respondeu Sofia, apertando-lhe a mão. Acho que tratar os pacientes como parceiros, em vez de receptores, geralmente leva a um maior envolvimento. Ele acenou, parecendo algo surpreendido com a sua resposta. Exatamente. Há anos que defendo esse argumento. A reunião prosseguiu com discussões sobre as próximas necessidades educacionais, particularmente para um novo programa de gestão da diabetes. Sofia ouviu atentamente, tomando notas e oferecendo sugestões quando apropriado. Notou que o Dr. Reis, Jaime, defendia frequentemente uma linguagem mais simples e mais ajudas visuais, posições que ela apoiava fortemente. Quando a reunião terminou, Sofia juntou os seus materiais, respondendo a perguntas do Dr. Pires sobre os prazos de implementação. Ao dirigir-se para a porta, encontrou Jaime Reis à sua espera. Tem um momento? Perguntou ele. Gostaria de saber a sua opinião sobre algum feedback que recebemos dos pacientes. Caminharam juntos até ao seu consultório, um espaço surpreendentemente modesto, forrado com textos médicos e desenhos infantis emoldurados. Ele notou-a a olhar para os desenhos. Os meus sobrinhos, explicou ele. Eles acham que o tio precisa de mais cor na vida dele. Não estão errados. Observou Sofia, olhando para o consultório, de resto austero. Os consultórios médicos já são suficientemente intimidantes sem parecerem um mausoléu. Ele riu-se inesperadamente, um som quente que transformou a sua postura séria. Compreendido. Gesticulou para uma cadeira em frente à sua secretária. Por favor, sente-se. Queria mostrar-lhe estes resultados de inquéritos. Nos 20 minutos seguintes, eles analisaram comentários de pacientes sobre a confusão em relação às instruções de medicação. Sofia sugeriu várias abordagens, incluindo horários visuais e linguagem simplificada. Jaime tomou notas, fazendo perguntas de seguimento ponderadas. Isto é extremamente útil, disse ele quando terminaram. Estaria disposta a trabalhar diretamente comigo na revisão destes materiais? Posso falar com a Vivian sobre alocar parte do seu tempo a este projeto. Teria todo o prazer, respondeu Sofia, surpreendida com o quanto era sincera. Havia algo de cativante na sua dedicação séria à compreensão do paciente. Nas semanas seguintes, Sofia e Jaime reuniram-se regularmente para trabalhar nos guias de medicação. A sua colaboração era produtiva, com cada um a trazer diferentes perspectivas para a mesa. Sofia descobriu que Jaime tinha crescido numa comunidade rural onde a literacia em saúde era baixa, o que alimentava a sua paixão por uma comunicação clara. O meu avô morreu de um ataque cardíaco que poderia ter sido evitado, explicou ele durante um dos seus almoços de trabalho. Receitaram-lhe medicação, mas ele não entendeu a importância de a tomar regularmente.
As instruções podiam muito bem estar noutra língua. Sofia deu por si a partilhar histórias da sua própria vida também, as suas frustrações como paciente durante a gravidez de Laura, a confusão que sentiu ao ler os papéis do divórcio, a forma como a informação clara podia proporcionar conforto em tempos de incerteza. Você tem uma perspicácia notável, disse-lhe Jaime uma tarde, enquanto reviam um conjunto particularmente desafiador de instruções para cuidados pós-cirúrgicos. Já trabalhei com pessoas de marketing que só querem fazer as coisas soar bem, em vez de serem genuinamente úteis. Isso é provavelmente porque não sou realmente uma pessoa de marketing, admitiu Sofia. Pelo menos, não de origem. Ainda estou a aprender. Às vezes, olhos frescos são exatamente o que é preciso, respondeu ele. Demasiada especialização pode criar pontos cegos. Em meados de junho, o grupo médico organizou um piquenique de agradecimento aos funcionários num parque local. Laura ia passar o fim de semana com Daniel, então Sofia foi sozinha, juntando-se a uma mesa com Vivian e alguns colegas do seu departamento. O dia estava perfeito, quente mas não abafado, com uma brisa leve que trazia o cheiro de comida grelhada e relva recém-cortada. Sofia estava na fila para o gelado quando viu Jaime com um rapaz adolescente que tinha os mesmos olhos sérios que ele. Sofia, chamou Jaime, acenando para que ela se aproximasse. Este é o meu filho, Miguel. Miguel, esta é a senhora Moreira, com quem tenho trabalhado naqueles guias para pacientes. Aqueles com os gráficos fixos? Perguntou Miguel, apertando-lhe a mão com uma formalidade surpreendente para um rapaz que não devia ter mais de 16 anos. O pai mostrou-me. Muito melhores que os antigos. Um grande elogio, sorriu Sofia. Tens interesse em medicina como o teu pai? Miguel abanou a cabeça. Ciência da computação. Mas ajudei com alguns dos modelos digitais. O agendador interativo de medicação foi ideia do Miguel, explicou Jaime com orgulho. Ele é um programador e tanto. Sofia sentiu uma pontada súbita, pensando em Laura, que teria a idade de Miguel em apenas alguns anos. A minha filha ficaria impressionada. Ela tem andado a tentar aprender a programar sozinha. Há uma ótima oficina de verão no centro comunitário, ofereceu Miguel. Foi lá que eu comecei. Talvez ainda tenham vagas. Enquanto conversavam, Sofia deu por si a relaxar de uma forma que não esperava. Havia algo de fácil em conversar com Jaime fora do escritório, em vê-lo interagir com o filho com óbvio afeto e respeito. Quando Miguel se afastou para se juntar a outros adolescentes, Jaime virou-se para ela com um sorriso ligeiramente apologético. Ele não tem muitas oportunidades para falar sobre programação com adultos que realmente ouvem. Os olhos da mãe dele ficam vidrados ao fim de 30 segundos. És divorciado? Perguntou Sofia antes de se conseguir conter. Ele acenou. Há 3 anos. O Miguel vive comigo durante o ano letivo e com a mãe dele em Salvador durante o verão e as férias. Isso deve ser difícil, disse Sofia suavemente. Foi, no início. Agora é apenas a nossa normalidade. Ele estudou o rosto dela por um momento. Tu também. Há pouco mais de 1 ano, respondeu ela. A minha filha Laura tem 14 anos. Ela está comigo a maior parte do tempo. Algo mudou entre eles naquele momento de compreensão partilhada, uma ponte a formar-se sobre experiências semelhantes, desafios semelhantes, resiliência semelhante. Gostaria de dar um passeio? Perguntou Jaime. Os trilhos à volta do lago são agradáveis, e já tive toda a diversão obrigatória que consigo aguentar por uma tarde. Sofia riu-se, reconhecendo o desconforto familiar do introvertido com eventos sociais prolongados. Pensei que os médicos fossem melhores a esconder o desejo de escapar. Só durante o horário de expediente, respondeu ele com um sorriso. Caminharam pelo trilho à beira do lago, falando sobre os seus filhos, o seu trabalho, livros que tinham lido recentemente. A conversa fluía naturalmente, sem o constrangimento que Sofia passará a esperar das interações com homens desde o seu divórcio. Não havia pressão, nem exibicionismo, apenas 2 pessoas a conhecerem-se enquanto o sol da tarde salpicava o caminho à sua frente. No final do verão, Sofia e Jaime tinham caído numa rotina confortável de almoços semanais que muitas vezes se estendiam para além das discussões de trabalho.
O que começara como uma colaboração em materiais para pacientes evoluíra para algo que nenhum deles tinha antecipado, uma amizade construída com base no respeito mútuo e na conversa fácil. O pai está a mandar mensagem outra vez, anunciou Laura uma noite enquanto preparavam o jantar juntas, uma nova tradição que tinham estabelecido às quintas-feiras. Ela entregou o telemóvel a Sofia com um revirar de olhos exagerado. Sofia olhou para a mensagem. Daniel estava a pedir para trocar o fim de semana devido a uma viagem de negócios. Não há problema para ti? Perguntou ela, devolvendo o telemóvel. Laura encolheu os ombros, voltando a cortar legumes. Acho que sim. Tudo bem. Sofia estudou o perfil da filha, notando a ligeira tensão na sua mandíbula. Tens certeza? Podes dizer que não se tinhas planos. É que, e Laura hesitou. Ele já cancelou 2 vezes este mês. Sempre à última hora. Sofia sentiu a familiar chama de proteção, mas manteve a voz neutra. Queres que eu fale com ele? Não, disse Laura rapidamente. Eu resolvo. Só queria que soubesses. A simples declaração, só queria que soubesses, o apanhou Sofia de surpresa. Há 1 ano, Laura teria guardado a sua desilusão para si, não querendo sobrecarregar a mãe com mais peso emocional. O facto de estar a partilhar agora parecia uma vitória. Bem, se ele não te vai buscar este fim de semana, que tal experimentarmos aquele novo centro de escalada? Aquele de que a Zélia tem falado. O rosto de Laura iluminou-se. A sério? Pensei que tinhas dito que era muito caro. Recebi o meu primeiro bônus trimestral ontem, explicou Sofia, incapaz de esconder o orgulho na sua voz. Devemos celebrar um pouco. Mais tarde, depois de Laura ter ido para a cama, o telemóvel de Sofia acendeu-se com uma mensagem de Jaime, rascunho do guia do paciente em anexo. Além disso, estava a pensar se estarias interessada em ver aquele espetáculo de jazz no parque da cidade no sábado? Sem pressão. Sofia ficou a olhar para a mensagem, sentindo um nervosismo que não experimentava há anos. Nunca se tinham encontrado fora do trabalho, exceto no piquenique do pessoal. Isto parecia diferente, intencional de uma forma que as suas interações anteriores não tinham sido. Ela escreveu e apagou 3 respostas antes de se decidir por adoraria, mas estou com a Laura este fim de semana. O ex teve de remarcar. A resposta dele veio rapidamente, entrá-la contigo? A menos que seja estranho. O Miguel está com a mãe, por isso seríamos só nós os 3. Sofia considerou a oferta. Laura era perspicaz, perceberia imediatamente que não se tratava apenas de um colega. Por outro lado, Sofia tinha tido cuidado de não esconder as coisas da filha, acreditando que a honestidade era essencial para reconstruir a confiança entre elas. Deixa-me ver com ela. Ela talvez prefira os nossos planos de escalada, mas eu aviso-te. Na manhã seguinte, Sofia mencionou casualmente o convite de Jaime ao pequeno almoço. É o médico com quem tenho trabalhado naqueles materiais educativos, explicou ela, tentando soar natural. Há um concerto de jazz no parque da cidade no sábado. Laura levantou os olhos dos cereais com interesse súbito. Espera, isto é tipo um encontro? Não, é só que, e Sofia parou, percebendo que não tinha a certeza do que era. Ele é um amigo do trabalho. Convidou-nos a ambas. A ambas, repetiu Laura, com as sobrancelhas arqueadas. Então, definitivamente não é um encontro. Isso incomodar-te-ia? Perguntou Sofia cuidadosamente. Se fosse. Laura considerou a pergunta com uma seriedade surpreendente. Não sei. Já é suficientemente estranho com o pai e a Camila. Mas. Ela encolheu os ombros. Pareces diferente ultimamente. Mais feliz. Eu estou mais feliz, admitiu Sofia. Mas não é só por causa de uma pessoa. São muitas coisas, o novo emprego, o nosso apartamento, ver-te a ir tão bem na escola. Então, se eu quisesse ir fazer escalada em vez disso? Então vamos fazer escalada, disse Sofia com firmeza. Sem dúvida. Laura estudou o rosto da mãe. O que é que tu queres fazer?
A frontalidade da pergunta apanhou Sofia de surpresa. Durante tanto tempo, a sua predefinição fora priorizar as necessidades e desejos de todos os outros. Honestamente? Gostaria de ir ao concerto. Mas também gostaria de ir fazer escalada contigo. Ambas as coisas parecem-me bem. Laura acenou lentamente. Vamos ao concerto, decidiu ela. Mas ficas a dever-me a escalada no próximo fim de semana. Combinado. O sábado chegou com um tempo perfeito, quente com uma brisa leve que trazia os primeiros indícios do outono. Encontraram Jaime à entrada do parque da cidade, onde ele esperava com uma manta dobrável debaixo de um braço e uma pequena geleira. Trouxe lanches, explicou ele com um sorriso ligeiramente embaraçado. Força do hábito de anos de jogos de futebol do Miguel. Laura olhou para ele com curiosidade indisfarçada. Sofia já o tinha mencionado ocasionalmente, mas este era o primeiro encontro deles. Trouxeste lanches bons ou lanches saudáveis de médico? Perguntou ela sem rodeios. Jaime riu-se. Uma combinação estratégica. Uvas e humos para manter a minha credibilidade médica, mas também aqueles pretzels cobertos de chocolate que se compram nas lojas gourmet. Aceitável, declarou Laura, relaxando ligeiramente. Encontraram um lugar na relva com uma boa vista para o palco. Enquanto o quarteto de jazz tocava, Sofia observava a dança cuidadosa entre Jaime e Laura, as suas perguntas respeitosas, as respostas dela a aquecerem gradualmente. No intervalo, já debatiam os méritos de diferentes filmes da Marvel com uma animação surpreendente. Não acredito que és um médico que gosta de filmes de super-heróis, disse Laura. Não acredito que achas que o Black Panther não é o melhor, contrapôs ele. Sofia sorriu, contente por ouvir. Havia algo em ver Jaime fora do contexto de trabalho, de calças de gangue e uma t-shirt desbotada da universidade, apaixonado por algo tão banal como filmes, que lhe aquecia o peito. A tarde estendeu-se agradavelmente até ao início da noite. Quando o concerto terminou e eles arrumaram as suas coisas, Jaime perguntou a Laura sobre a escola e os seus interesses em programação. A tua mãe mencionou que estavas a aprender a programar sozinha? Laura acenou. Principalmente com tutoriais do YouTube. Não temos aulas muito boas na escola. O Miguel também começou assim, disse Jaime. Ele mencionou uma oficina no centro comunitário. Aquela que custa 300 euros por 6 semanas, perguntou Laura, o seu tom a deixar claro que já tinha pesquisado. Eles têm bolsas de estudo, ofereceu Jaime. O Miguel foi monitor no ano passado. Posso perguntar-lhe sobre o processo de candidatura se estiveres interessada. Sofia observou a expressão de Laura mudar de ceticismo para interesse genuíno. Isso seria fixe. Obrigada. Quando chegaram ao carro de Sofia, Jaime ajudou a carregar as coisas para a mala. Foi divertido, disse ele, a sua voz baixa o suficiente para que Laura, que já tinha entrado no lugar do passageiro, não ouvisse. Obrigado por terem vindo. Ambas. Foi mesmo, concordou Sofia. Algo na sua expressão fez-la acrescentar, talvez pudéssemos repetir um dia destes. Talvez sem o jazz. Ele sorriu. Gostaria muito. No caminho para casa, Laura estava invulgarmente quieta, a olhar pela janela para os postes de luz a passar. O que achaste? Perguntou finalmente Sofia, incapaz de conter a sua curiosidade. Ele não é o que eu esperava, admitiu Laura. Ele até que é fixe. Para uma pessoa velha. Sofia riu-se. Temos a mesma idade, sabes? Sim, mas ele é um pai pessoa velha. Categoria diferente. Laura virou-se para olhar para a mãe. Ele gosta de ti. Somos amigos, disse Sofia automaticamente. Laura revirou os olhos. Mãe. Ele trouxe os teus pretzels de chocolate favoritos que mencionaste uma vez. Ele gosta de ti. Sofia sentiu as bochechas a aquecer. Veremos. Só não fiques estranha com isso, ok? Tipo, não comeces a usar roupas diferentes ou a falar de forma diferente ou o que quer que seja. É isso que achas que é namorar? Perguntou Sofia, divertida.
Foi o que a mãe da Zélia fez quando começou a namorar o padrasto dela. De repente, ela adorava fazer caminhadas e tinha todas estas roupas de outdoor novas. Foi nojento. Sofia estendeu a mão para apertar a da filha. Prometo permanecer completamente, autenticamente nojenta à minha maneira normal. Bom, disse Laura, apertando de volta. Naquela noite, Sofia enviou uma mensagem a Jaime: obrigada por hoje. A Laura divertiu-se muito. A informação da bolsa seria incrível se conseguisses. A resposta dele chegou alguns minutos depois: já mandei mensagem ao Miguel. Ele envia os detalhes amanhã. Eu também me diverti muito. A tua filha é notável. Tal como a mãe. Sofia ficou a olhar para a mensagem, sentindo uma mistura complicada de emoções: prazer pelo elogio, nervosismo sobre o que poderia vir a seguir e, por baixo de tudo, uma certeza tranquila de que, o que quer que fosse isto, parecia certo de uma forma que poucas coisas tinham parecido ultimamente. Ela respondeu: jantar na próxima sexta? Só nós os dois? Os 3 pontos apareceram imediatamente, seguidos pela sua resposta: vou fazer uma reserva. O outono chegou com uma explosão de cores e um novo ritmo para as suas vidas. Sofia e Jaime namoravam há quase 2 meses, encontros cuidadosos e medidos que se ajustavam aos seus horários e aos seus filhos. Encontravam-se para almoçar durante os dias de trabalho, jantares ocasionais quando Laura ficava com amigos e passeios de fim de semana que às vezes incluíam Laura ou Miguel, às vezes apenas os dois. Sofia ficou surpreendida com a facilidade com que tudo parecia, com a naturalidade com que Jaime se tinha inserido nas suas vidas. Ele respeitava os seus limites, nunca pressionava por mais do que ela estava pronta para dar e parecia genuinamente entender o delicado equilíbrio que ela mantinha entre os seus vários papéis: mãe, profissional e, agora, parceira de alguém. Pareces diferente, observou Bia durante o almoço mensal das irmãs. Mais assente, de alguma forma. Sofia sorriu, remexendo na salada com o garfo. As coisas estão boas. O trabalho é desafiador, mas da maneira certa. A Laura está a ir bem na escola, a oficina de programação tem sido incrível para ela. E o Jaime? Ela parou, sem saber bem como descrever o que a sua presença na sua vida significava. Ah, Jaime, brincou Bia. O bom doutor que faz a minha irmã corar como uma adolescente. Eu não coro, protestou Sofia, sentindo as bochechas a aquecer. Estás literalmente a corar agora mesmo, apontou Bia. É bom de ver. Mereceis alguém que te faça feliz. Ainda é cedo, advertiu Sofia. Estamos a ir com calma. Calma é bom, concordou Bia. Especialmente com crianças envolvidas. Por falar nisso, como é que a Laura está a lidar com tudo isto? Melhor do que eu esperava, honestamente. Ela e o Jaime dão-se bem, se eles têm este debate contínuo sobre filmes de ficção científica que eu nem consigo acompanhar metade das vezes. E ela já conheceu o Miguel algumas vezes. Não são exatamente amigos, mas são civilizados. E o Daniel? Já conheceu o novo homem na tua vida? Sofia abanou a cabeça. Não, e não tenho a certeza de quando ou se isso precisa de acontecer. Só nos vemos na hora de ir buscar e levar a Laura, e esses momentos já são suficientemente constrangedores. No dia seguinte, surgiu uma complicação inesperada. Sofia estava numa reunião quando o seu telemóvel tocou com uma chamada da escola de Laura. Pediu licença para atender. Senhora Moreira? É a diretora Matos. Houve um incidente envolvendo a Laura. Ela não está ferida, mas precisamos que venha à escola. 20 minutos depois, Sofia entrou apressadamente pelas portas da frente da escola, a sua mente a mil encontrou Laura sentada do lado de fora do gabinete da diretora, de braços cruzados firmemente sobre o peito, a sua expressão uma mistura de raiva e embaraço. O que aconteceu? Perguntou Sofia, sentando-se ao seu lado. O Gustavo é um idiota, murmurou Laura. Foi isso que aconteceu. Antes que Sofia pudesse insistir por mais detalhes, a diretora Matos saiu do seu gabinete. Senhora Moreira, obrigada por ter vindo tão depressa. Por favor, entre. Laura,
podes esperar aqui mais uns minutos. Dentro do gabinete, a diretora explicou que Laura se tinha envolvido numa discussão acalorada com um colega de turma que escalou para gritos, e segundo um professor, um empurrão. Isto não é típico da Laura, disse Sofia, confusa. Ela nunca teve problemas antes. Concordo, e é por isso que quis falar consigo diretamente, respondeu a diretora. Segundo outros alunos, o Gustavo fez alguns comentários sobre o pai da Laura e a sua namorada, sugerindo que ele tinha feito um upgrade. Aparentemente, a Laura mandou-o calar-se e, quando ele continuou, as coisas escalaram. Sofia sentiu uma onda de raiva protetora. Então este rapaz estava a provocar a minha filha sobre o divórcio dos pais, e é ela que está em apuros? Ambos estão a enfrentar consequências, assegurou a diretora. O Gustavo está de castigo pelo resto da semana. Para Laura, dado que é o seu primeiro incidente, exige uma redação de reflexão e uma reunião com a nossa psicóloga. Mas queria que estivesse a par da situação. Quando saíram da escola, Laura estava em silêncio, a olhar pela janela do carro enquanto Sofia conduzia. Queres falar sobre isso? Perguntou Sofia gentilmente. Não, disse Laura, e contradisse-se imediatamente. É tão estúpido. O Gustavo está no meu grupo de biologia, e ele estava a mostrar a toda a gente fotos da viagem de pesca do pai dele. O pai dele e o meu pai são amigos do clube de golfe ou o que quer que seja. Então havia fotos do pai e da Camila no barco, e o Gustavo disse. A sua voz falhou. Ele disse que o pai definitivamente trocou por um modelo mais novo. Como se a mãe fosse um carro usado ou algo assim. Sofia apertou o volante com mais força, lutando para manter a voz firme. Lamento, querida. Isso foi incrivelmente cruel da parte dele. Eu tentei ignorar, juro que tentei, continuou Laura. Mas depois ele continuou, a perguntar se tu estavas a namorar com alguém, a dizer que provavelmente não porque quem é que quer uma. Ela parou abruptamente. Está tudo bem, disse Sofia. Podes contar-me. Ele chamou-te uma mãe largada, sussurrou Laura. Foi aí que eu perdi a cabeça. Sofia estacionou num parque de estacionamento, pondo o carro em ponto morto antes de se virar para a filha. Ouve-me. O que o Gustavo disse foi horrível e completamente falso. Mas a forma como respondes a pessoas como ele é que importa. Vão sempre existir pessoas cruéis no mundo. Então eu devia simplesmente deixá-lo falar de ti assim, que exigiu Laura. Não, disse Sofia com firmeza. Tu defendes-te a ti mesma e as pessoas que amas. Mas há maneiras de o fazer sem deixar que te arrastem para o nível delas. O que dizes a pessoas como Gustavo é, tenho pena de ti, por achares que é normal falar assim das pessoas. E depois vais-te embora, porque a opinião delas não importa. Laura limpou os olhos. Desculpa ter arranjado problemas. Não estou zangada por causa disso, assegurou Sofia. Estou zangada por te terem magoado. Isso é diferente. Naquela noite, depois de Laura ter ido para a cama, Sofia ligou a Jaime e contou-lhe o que tinha acontecido. Coitada da miúda, disse ele com simpatia. O ensino básico já é brutal por si só, sem adicionar a dinâmica do divórcio. Isso deixa-me tão zangada, admitiu Sofia. Não só com este miúdo, o Gustavo, mas também com o Daniel. Ele está tão envolvido na sua nova vida que não vê como isso está a afetar a Laura. Já falaste com ele sobre isso? Não recentemente, suspirou Sofia. As nossas conversas tendem a limitar-se à logística. Quando é que ele a vai buscar? Quando é que a vai deixar? Talvez esta seja uma boa razão para terem uma conversa a sério, sugeriu Jaime cuidadosamente. Pelo bem da Laura. Sofia sabia que ele tinha razão, mas a ideia de confrontar Daniel dava-lhe um nó no estômago. A última discussão substancial deles tinha se dissolvido em acusações mútuas e sentimentos feridos. Vou pensar nisso, prometeu ela. A oportunidade surgiu mais cedo do que o esperado. Quando Daniel deixou Laura no domingo à noite, em vez da troca rápida habitual à porta, Sofia pediu-lhe para entrar. Passa-se alguma coisa? Perguntou ele, claramente surpreendido com o convite.
Precisamos de falar sobre o que aconteceu na escola, disse Sofia, conduzindo-o para a sala de estar. Laura já tinha desaparecido para o seu quarto, uma manobra padrão para evitar testemunhar as interações dos pais. Daniel ouviu enquanto Sofia explicava o incidente, a sua expressão cada vez mais preocupada. Não fazia ideia, disse ele quando ela terminou. A Laura não mencionou nada este fim de semana. Ela está a tentar proteger-te, respondeu Sofia. Ela não quer fazer-te sentir mal por causa da Camila ou da vossa relação. Mas a realidade é que ela está a lidar com isso pior do que aparenta. Daniel passou a mão pelo cabelo, um gesto tão familiar que deu a Sofia uma estranha sensação de déjà vu. O que sugeres? Devo deixar de ver a Camila? Porque isso não vai acontecer, Sofia. Não é isso que estou a pedir, disse Sofia, mantendo a voz calma. Estou a pedir-te para estares mais atento a como a tua relação afeta a Laura. Talvez limitar as publicações nas redes sociais, ou pelo menos garantir que ela não as veja através dos amigos dela. E talvez considerar passar algum tempo a sós com ela, sem a Camila, para que ela saiba que ainda é importante na tua vida. Daniel ficou em silêncio por um momento. Tens razão, disse ele finalmente. Tenho estado focado em seguir em frente, em construir esta nova vida, e não parei para pensar em como tudo isto parece para ela. Ele hesitou antes de acrescentar, Bia mencionou que também estás a ver alguém. Sofia acenou, apanhada de surpresa pela mudança de assunto. Sim. O nome dele é Jaime. Ele é médico no grupo médico onde trabalho. É sério? A pergunta pareceu invasiva, mas Sofia lembrou-se que, como pai de Laura, ele tinha algum direito de saber quem estava na vida da sua filha. Estamos a ir com calma. Mas sim, eu gosto dele. Daniel acenou, uma expressão indecifrável a cruzar-lhe o rosto. Bom. Isso é, e bom. Mereceis ser feliz, Sofia. As palavras, tão semelhantes às que Bia dissera, soaram diferentes vindas de Daniel. Havia uma finalidade nelas, um reconhecimento de que o capítulo deles estava verdadeiramente fechado e novos estavam a ser escritos. Obrigada, disse ela simplesmente. Tu também. Depois de Daniel sair, Sofia sentou-se sozinha na sala, sentindo-se emocionalmente esgotada, mas também aliviada. Tinha sido a primeira conversa deles em mais de um ano que não a deixará zangada ou magoada. Progresso, por mais pequeno que fosse, ainda era progresso. Na sexta-feira seguinte, Sofia e Jaime jantaram num pequeno restaurante italiano no centro. Enquanto partilhavam um prato de tiramisu, Sofia contou-lhe sobre a sua conversa com Daniel. Estou orgulhoso de ti, disse Jaime. Não deve ter sido fácil. Não foi, admitiu Sofia. Mas foi necessário. Pelo bem da Laura. Jaime estendeu a mão sobre a mesa para pegar na dela. Posso dizer-te uma coisa? Sofia acenou, notando a súbita seriedade no seu tom. Estes últimos meses foram dos melhores que tive em muito tempo, disse ele. Eu não estava à procura de uma relação quando nos conhecemos. Depois do meu divórcio, pensei que me ia focar apenas no trabalho e no Miguel até ele ir para a faculdade. Mas depois apareceste tu, com as tuas perguntas ponderadas e a tua determinação em melhorar as coisas para os pacientes, e a forma como falas da Laura com tanto amor e respeito. Sofia sentiu a garganta apertar-se de emoção. Jaimes, não estou a tentar apressar nada, assegurou ele rapidamente. Sei que estamos ambos a ser cuidadosos, por boas razões. Só queria que soubesses que estou nisto. Seja qual for o ritmo que funcione para ti, para Laura, para nós como um todo, se eu estou aqui. Sofia apertou a mão dele, pensando no quão longe chegará desde aquela noite no chão do seu quarto, rodeada de caixas de mudança e incerteza. Eu também estou nisto, disse ela suavemente. E não estou tão assustada como pensei que estaria. Mais tarde, enquanto caminhavam para os seus carros, Jaime puxou-a para perto sob a luz de um poste. Deveríamos tentar um verdadeiro jantar de família em breve? Tu, eu, a Laura e o Miguel. Antes de ele ir para a casa da mãe para as férias? A sugestão, tão simples, mas tão significativa, fez Sofia sorrir.
Acho que estamos prontos para isso. Ele beijou-a então, gentil e sem pressa, como se tivessem todo o tempo do mundo. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Sofia acreditou que talvez tivessem mesmo. O inverno chegou com uma intensidade inesperada, cobrindo a cidade de neve e transformando as suas rotinas habituais. As escolas fecharam por 2 dias, o grupo médico funcionou com pessoal mínimo e Sofia deu por si a trabalhar a partir de casa, a partilhar o apartamento com uma adolescente inquieta que alternava entre projetos de programação e queixas de claustrofobia. Este é o 3º dia de neve este mês, gemeu Laura, esparramada dramaticamente no sofá. Vou morrer de tédio antes da primavera. Sofia levantou o olhar do portátil, onde estava a editar newsletters para pacientes. Poderias arrumar o teu quarto. Ouvi dizer que é uma atividade emocionante para um dia de neve. Laura revirou os olhos. Hilariante, mãe. O telemóvel de Sofia vibrou com uma mensagem de Jaime: "O Miguel e eu estamos a fazer chili. Demasiado para 2 pessoas. Jantar em nossa casa hoje à noite? As estradas estão transitáveis deste lado da cidade." Ela mostrou a mensagem a Laura. "O que achas? Aventuramo-nos por comida a sério, ou ficamos com o nosso plano de pizza congelada?" "O Jaime faz um bom chili", concedeu Laura, sentando-se. "E de qualquer forma, eu tenho de ajudar o Miguel com aquele projeto de programação para o centro comunitário." A forma casual como Laura se referia a estes planos, como se jantares regulares com Jaime e Miguel fossem a coisa mais natural do mundo, ainda apanhava Sofia de surpresa por vezes. Nos meses desde o seu primeiro jantar de família, estas reuniões tinham se tornado cada vez mais comuns. No início, tinham sido eventos cuidadosamente orquestrados com jogos de tabuleiro ou filmes para dar estrutura. Agora, tinham o ritmo confortável da rotina, trabalhos de casa na mesa da cozinha, responsabilidades partilhadas na cozinha, conversa fácil. A casa de Jaime era um modesto sobrado num bairro tranquilo com árvores maduras. Quando chegaram, a bater a neve das botas na entrada, Miguel cumprimentou-as com o seu habitual aceno educado antes de se lançar imediatamente numa explicação técnica do site que ele e Laura estavam a construir para o centro comunitário. "Descobrimos o problema da base de dados", disse ele a Laura, conduzindo-a para a Cave, onde tinham montado um espaço de trabalho de programação improvisado. "O amigo do pai do departamento de TI do hospital mostrou-me uma solução." Sofia observou-os a desaparecer escadas abaixo, ainda maravilhada com a improvável amizade que se desenvolvera entre o sério e metódico Miguel e a sua filha mais impulsiva. Eles equilibravam-se bem, Miguel fornecia estrutura às ideias criativas de Laura, e Laura empurrava Miguel para pensar para além das soluções convencionais. Na cozinha, Jaime estava a mexer numa panela enorme de chili, com os óculos de leitura na ponta do nariz enquanto consultava um cartão de receita manuscrito. "A receita da minha mãe", explicou ele quando viu Sofia olhar. "Ela ficaria horrorizada por eu adicionar cominhos extra, mas algumas tradições precisam de ser atualizadas." Sofia aproximou-se dele, passando um braço pela sua cintura e encostando a cabeça ao seu ombro. "Cheira maravilhosamente bem." Ele virou-se para lhe beijar a testa, um gesto simples que se tornará belamente familiar. "Como foi o teu dia de neve?" "Produtivo, na verdade. Terminei os guias de gestão da diabetes e comecei a campanha de bem-estar da primavera." Ela pegou numa colher para provar o chili. "Está perfeito. Não contes à tua mãe, mas os cominhos extra foram a decisão certa." O jantar foi servido no balcão da cozinha, com as conversas a sobreporem-se como era habitual, Miguel a descrever um programa universitário que estava interessado em visitar, Laura a contar o drama da sua última reunião do Clube de Ciências, Jaime a partilhar uma história de sucesso de um paciente, Sofia a atualizá-los sobre o último desastre da renovação da casa de Bia. Enquanto ouvia Laura rir de algo que Miguel disse, Sofia sentiu um calor familiar espalhar-se pelo seu peito. Este sentimento, esta sensação de pertença com estas pessoas que tinham entrado nas suas vidas de forma tão inesperada, ainda a surpreendia. Não era a família que tinha imaginado para si mesma todos aqueles anos atrás, mas havia algo de mais autêntico nela, algo conquistado com esforço e, por isso, mais precioso.
Depois do jantar, enquanto os miúdos voltavam ao seu projeto, Sofia e Jaime arrumaram a louça juntos, movendo-se pela cozinha com a eficiência sincronizada de pessoas habituadas a partilhar o espaço. Estive a pensar, disse Jaime enquanto carregava a máquina de lavar louça. As férias de outubro do Miguel estão a chegar. Ele costuma ir para a casa da mãe, mas este ano ela vai fazer um cruzeiro com um novo namorado. Estava a pensar em alugar aquele chalé no Lago da Serra durante a semana, e queria saber se tu e a Laura gostariam de se juntar a nós. Sofia fez uma pausa, com um pano de prato nas mãos. Umas férias juntos pareciam significativas, mais um passo em frente na sua relação em gradual evolução. É só uma ideia, acrescentou Jaime rapidamente, interpretando mal o seu silêncio. Sem pressão. Não, acho que parece maravilhoso, assegurou Sofia. Só precisaria de falar com o Daniel para ajustar o horário da Laura, e teria de ver se consigo tirar uns dias de folga do trabalho. Claro, acenou Jaime. É que, e o Miguel mencionou que seria bom ter a Laura lá. Acho que ele se aborrece só com o velho dele a fazer-lhe companhia. Sofia sorriu, sabendo que isto era parcialmente verdade, mas também a maneira de Jaime de fazer o convite parecer casual em vez de memorável. Vou falar com a Laura sobre isso. Acho que ela vai adorar. Mais tarde naquela noite, depois de terem voltado para casa pelas ruas nevadas, Sofia sentou-se na beira da cama de Laura para a conversa de boa noite habitual. Divertiste-te hoje à noite? Perguntou ela, alisando uma ruga no edredom. Sim, acenou Laura. O Miguel mostrou-me algumas técnicas avançadas de JavaScript. Ele é muito bom a explicar as coisas. O Jaime falou de uma viagem a um chalé nas férias de outubro. O que acharias disso? Laura considerou a pergunta, enrolando uma madeixa de cabelo no dedo. Tipo, nós os quatro? A ideia é essa, confirmou Sofia. Mas queria ver contigo primeiro. Significaria ajustar o teu tempo com o pai. Acho que ele não se importaria, disse Laura com um toque da antiga amargura. Ele e a Camila estão sempre a ir a algum lado, de qualquer maneira. Isso não é justo, disse Sofia gentilmente. O teu pai adora passar tempo contigo. Laura suspirou. Eu sei. As coisas estão melhores desde que vocês conversaram. Ele agora leva-me a sítios sem ela, às vezes. Ficou em silêncio por um momento antes de acrescentar: a viagem ao chalé parece divertida. Desde que haja internet. Vou verificar esse detalhe crucial, prometeu Sofia, inclinando-se para beijar a testa da filha. Dorme bem. No fim de semana seguinte, Sofia encontrou-se com Daniel num café para discutir os planos das férias. Estes encontros tinham se tornado o seu novo normal, território neutro, público o suficiente para desencorajar discussões, mas privado o suficiente para uma conversa real sobre Laura. Uma viagem a um chalé, repetiu Daniel depois de Sofia explicar. Com o Jaime e o filho dele. Sim, disse Sofia, mantendo o tom factual. Coincidiria com o fim de semana programado da Laura contigo, por isso queria discutir o assunto antes de assumir qualquer compromisso. Daniel mexeu o seu café pensativamente. Vocês estão a ficar bastante sérios, hein? A pergunta não era acusatória, apenas curiosa. Estamos a construir algo bom, reconheceu Sofia. A Laura e o Miguel dão-se bem, o que ajuda. Ela fala deles às vezes, admitiu Daniel. Parece que este Jaime é um tipo decente. Ele é, disse Sofia simplesmente. Daniel acenou, batendo com os dedos na mesa num gesto que Sofia reconheceu como a sua pose de pensamento. A viagem ao chalé não tem problema. Podemos passar o meu fim de semana para o seguinte. Ele hesitou antes de acrescentar: a propósito, a Camila e eu estamos a ver casas. Pensei que devia saber, já que vai afetar a Laura quando ela ficar comigo. Casas, repetiu Sofia, processando a informação. Isso é um grande passo. É, concordou Daniel. Mas parece certo. O contrato de arrendamento da Camila acaba em junho, e temos falado sobre o futuro. Ele parou, parecendo inseguro sobre quantos detalhes partilhar com a sua ex-mulher.
Fico feliz por ti, disse Sofia, e ficou surpreendida por ser sincera. A notícia não doeu como poderia ter doído há um ano. A Laura vai adaptar-se. Ela adapta-se sempre. Ela é uma miúda resiliente, concordou Daniel. Puxou isso a mãe. O elogio inesperado pairou entre eles, um pequeno reconhecimento de uma história partilhada que não era toda má, das coisas boas que tinham criado juntos apesar de como as coisas terminaram. As férias chegaram com um tempo perfeito, dias de sol quentes o suficiente para caminhadas, mas frescos o suficiente para desfrutar da lareira do chalé à noite. O lago da Serra era lindo, rodeado por florestas de pinheiros e montanhas ainda cobertas de neve. O chalé em si era rústico, mas confortável, com 3 quartos, uma grande sala de estar em plano aberto e um terraço com vista para a água. Na terceira noite, depois de um dia de caminhadas e de explorar a pequena cidade vizinha, Jaime e Miguel acenderam uma fogueira enquanto Sofia e Laura preparavam um jantar. A domesticidade fácil de tudo aquilo, a forma como se moviam uns à volta dos outros, antecipando necessidades, partilhando tarefas, se impressionou Sofia enquanto se sentavam para comer. Isto é bom, disse Laura, ecoando os pensamentos de Sofia enquanto pegava na salada. Devíamos fazer isto todos os anos. A sugestão casual, todos os anos, carregava um peso que Laura provavelmente não reconhecia totalmente. Sofia cruzou o olhar com Jaime do outro lado da mesa, viu a mesma consciência refletida ali, a mesma esperança cuidadosa. Depois do jantar, os miúdos desafiaram-se para um jogo de cartas enquanto Sofia e Jaime levaram canecas de chá para o terraço. A noite estava clara, as estrelas visíveis de uma forma que nunca estavam na cidade. Sentaram-se em silêncio confortável por um tempo, ombro com ombro, a observar o luar no lago. Acho que é isto que se sente quando se está contente, disse Sofia eventualmente. Eu quase me tinha esquecido. Jaime virou-se para olhá-la, a sua expressão pensativa. Sabes, quando o meu casamento acabou, pensei que era o fim para mim. Uma tentativa falhada, lição aprendida. Atirei-me ao trabalho, a ser pai, convencido de que isso era suficiente. Ele pegou na mão dela, traçando os nós dos seus dedos com o polegar. Eu nunca te esperei. Eu também não, admitiu Sofia. Depois de tudo desmoronar com o Daniel, eu estava tão focada em recompor a minha vida, em estar lá para Laura, em apenas sobreviver. A ideia de confiar em alguém novamente parecia impossível. E agora? Sofia encostou-se a ele, sentindo o calor sólido do seu ombro. Agora acho que talvez a ruptura fosse necessária. Não apenas o divórcio, mas a ruptura de quem eu pensei que era, do que eu pensei que a minha vida seria. Abriu espaço para algo diferente. Algo real. Lá dentro, podiam ouvir Laura rir de algo que Miguel disse, o som a chegar pela janela aberta. São bons miúdos, observou Jaime. Lidaram com tudo isto melhor do que poderíamos esperar. Lidaram mesmo, concordou Sofia. Embora eu tenha a certeza de que a Laura te tem entrevistado subtilmente nos últimos 6 meses para se certificar de que és bom o suficiente para mim. Jaime riu-se. Eu reparei. Ela não é exatamente subtil com as suas perguntas hipotéticas ou sobre as minhas opiniões sobre educação e direitos das mulheres. E passaste? Ela ainda não me deu os resultados finais, mas disse-me que a minha receita de chile era aceitável para uso a longo prazo, o que estou a interpretar como aprovação. Sofia sorriu, inclinando-se para o beijar. Um grande elogio vindo de uma adolescente. O resto da semana passou demasiado depressa, caiaque no lago, jogos de tabuleiro que se tornaram cada vez mais competitivos, noites de cinema com pipocas e debates bem-humorados sobre falhas no enredo. Quando fizeram as malas para voltar à cidade, parecia que algo tinha mudado, como se tivessem cruzado um limiar invisível de unidades separadas que passavam tempo juntas para algo mais coeso. No caminho para casa, com Laura a dormir no banco de trás, Sofia pensou na jornada que a trouxera até ali, desde aquela noite rodeada de caixas de mudança, a sentir-se destroçada e perdida, até este momento, a voltar de umas férias em família com pessoas que não estavam na sua vida há um ano. O caminho não tinha sido reto nem fácil. Tinha havido contratempos e conversas difíceis, momentos de dúvida e inseguranças persistentes.
Haveria mais desafios pela frente, Miguel a ir para a faculdade daqui a um ano, Laura a navegar pelo ensino secundário, as contínuas complexidades da coparentalidade com Daniel, os inevitáveis ajustes à medida que ela e Jaime continuassem a misturar as suas vidas. Mas à medida que o horizonte da cidade aparecia, Sofia sentiu uma confiança tranquila que não experimentava há anos. Esta vida que estava a construir não era perfeita nem um conto de fadas, mas era autêntica e conquistada com esforço. Ela tinha tropeçado e caído e levantado-se. Tinha se reconstruído peça por peça, descobrindo forças que nunca soube que possuía. E de alguma forma, no processo de se encontrar novamente, também tinha encontrado isto, se esta nova família tomar forma à sua volta, este amor que parecia diferente de tudo o que viera antes. Não por ser mais apaixonado ou dramático, mas por ser construído sobre uma base de quem ela realmente era, não de quem ela pensava que deveria ser. Como se sentisse os seus pensamentos, Jaime estendeu a mão sobre a consola para pegar na dela, os seus olhos ainda na estrada à frente. "Em que estás a pensar?" perguntou ele. Sofia sorriu, apertando-lhe a mão. "No futuro. E em como, pela primeira vez em muito tempo, não tenho medo dele."